Eu estava comentando com vocês sobre a descoberta do hélio. Mas o que eu não comentei aqui para vocês foi que esse astrofísico que começou com essa história toda, Pierre Jensen, ele havia conseguido um financiamento e ficou em busca de lugares para fazer essa observação através da espectrografia. Então ele acabou indo em vários lugares para a Europa, lugares onde havia bastante visibilidade do céu, e acabou indo para a Índia. E lá é que ele chegou a essas conclusões aí. Mas existe um fator interessante que passou meio que despercebido, não tanto despercebido, mas que é importante notar aqui também. Um outro físico, Norman Lockyer, ele, ao mesmo tempo em que esse outro cientista, o Pierre Jensen, estava fazendo essa descoberta, simultaneamente e também separado milhares e milhares de quilômetros, esse Norman, ele também fez o mesmo tipo de descoberta. Veja só que incrível isso. Ao mesmo tempo, duas pessoas descobriram a mesma coisa. Agora, na história também existem outros, vamos dizer assim, coincidências, sincronidades, não? Similares a essa história aí. Como é o caso, por exemplo, de Tesla e Thomas Edison, Nikola Tesla e Thomas Edison. Simultaneamente também estava acontecendo coisas similares, onde esses dois estavam pesquisando e descobrindo coisas relacionadas com energia. Veja só que interessante, quer dizer que houve outros também situações que eles chamam de coincidências, não? Mas na verdade mesmo o que estava acontecendo é que eles estavam acessando a consciência coletiva. Consciência coletiva, o que será que é isso, não? Consciência coletiva é uma situação que nós estudamos bastante dentro das escrituras védicas, especialmente de uma forma mais, vamos dizer assim, científica, a questão da consciência coletiva. O que é isso? Está relacionado numa outra situação conhecida como Akash. Akash, então, o que é? Akash é o éter, o elemento éter. Não estamos falando do éter, aquele gás, né? Não é o gás que nós estamos falando, mas nós estamos falando do éter como elemento. O elemento éter eles chamam isso de drávia. Drávia é uma substância, então é uma substância que compõe o universo. Vejam só, essa substância, Akash, que é o éter, ele é uma espécie de divisor, uma espécie de substância, uma membrana que fica entre os elementos sutis e os elementos densos. Depois nós vamos explicar melhor essa situação, mas veja, nós estamos falando da questão da consciência coletiva. Por que isso é interessante? Por que isso é importante? Porque, apesar de haver uma outra substância que ele chama de Ahankara, que é o ego, não a substância ego. Ego é aquela substância que faz com que você pense que você é o seu corpo, não? Que você é o corpo físico e que tudo que está relacionado com o corpo físico também é você. Depois nós vamos também entrar nesses detalhes, mas veja, significaria que você está dentro de uma consciência global. Consciência global, o que é isso? Quer dizer que você está no planeta Terra, então você faz parte da consciência da Terra. Então é o que nós chamamos aqui então de consciência coletiva. Existiria então um elemento, de uma forma resumida, existiria um elemento que você estaria conectado energeticamente, vamos chamar assim, e que você faria parte disso, não? De forma que se acontecesse alguma coisa nessa consciência coletiva, você imediatamente você estaria sintonizado. Mais cedo ou mais tarde você saberia. Então, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, no uso de equipamentos eletrônicos, como é o caso do celular.
Veja só que as pessoas inicialmente ficavam um pouco perdidas, não, com esse equipamento, mas gradualmente aquilo foi avançando, ele foi se aperfeiçoando de forma que o equipamento praticamente se torna uma coisa, o que ele chama de intuitivo, ou seja, ele é uma coisa que você não precisa pensar muito, não? Mas o que acontece que é muito interessante nessa questão da consciência coletiva é de que várias experiências foram feitas de forma que de fato existe esse tipo de consciência coletiva que faz com que, por exemplo, crianças que nasçam já saibam como usar os equipamentos eletrônicos. Como é que pode isso? Isso está diretamente relacionado a um outro termo da neurociência que eles chamaram de ressonância mórfica. Ressonância mórfica é uma coisa que quem descobriu foi esse Sheldrake, um cientista também, inclusive foi até execrado, não expulso da academia, porque as ideias dele eram muito revolucionárias, e isso naturalmente quebra com o paradigma acadêmico. Agora, o que é interessante nessa questão da consciência coletiva e que vai levar a gente para um outro aspecto da pesquisa científica, que é a física de partículas. Acho que vocês já ouviram falar daquele físico também, ele recentemente, não tão recentemente, mas ele faleceu, Stephen Hawking, que dizia que não era para ligar aquela máquina, né, que fica no CERN, no Centro de Pesquisas Nucleares da Europa, fica em Genebra, na Suíça, que é considerado a maior máquina que existe no nosso planeta, o maior equipamento, né, a maior máquina que existe já construída pelo homem. Então é essa máquina que tem 27 quilômetros de comprimento, não é uma coisa realmente muito grande. É a maior máquina que existe. Agora, lá existe, então, essa máquina eles chamam de LHC, que é o grande colisor de partículas. Então, eles estudam a física de partículas. Mas física de partículas, para que estudar física de partícula? Para que gastar bilhões e bilhões de dólares? Eles colocaram lá 15 mil cientistas, os 15 maiores cérebros do mundo, considerados, né, os 15 maiores cérebros do mundo, engenheiros, físicos, enfim, toda a elite acadêmica está lá dentro, estudando a física de partículas. E isso, então, e o Stephen Hawking dizia para não ligar aquela máquina, porque eles iriam fazer a colisão de partículas, ou seja, partículas subatômicas que iriam colidir à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. Isso é uma coisa que poderia, vamos dizer assim, acabar com o mundo. Mas isso é uma coisa interessante. Vamos ligar agora todos esses pontos. Então ele dizia que se ligasse essa máquina ia acabar com o mundo. E de fato acabou o mundo. Mas não é que acabou o mundo, não, que acabou o mundo, que o mundo foi destruído, né, que explodiu o mundo, né, não tem mais gente nesse mundo.